vamos fazer aqui o experimento de bromação do licopeno. Os materiais que a gente vai utilizar é suco de tomate, ácido muriático, né? Aqui é a fonte de ácido clorídrico que a gente precisa nessa reação. Vamos utilizar um pouco de solução de hipoclorito de sódio, né? Que é a solução de água sanitária. E vamos utilizar um reagente aqui que é o brometo de potássio. Então esse é o único dos reagentes que a gente vai utilizar que é mais complicado de encontrar. Vamos utilizar 2 béqueres, um bastão de vidro, um tubo de ensaio, 2 pipetas e vamos utilizar uma colher. Então, primeira coisa que a gente vai fazer a água de bromo. Nessa reação, o início, a gente precisa fazer a água de bromo para fazer a reação com o licopeno. Então, a água de bromo ela tem que ser feita misturando esses componentes nessa forma que eu vou mostrar aqui, nessa ordem. Então, primeiro a gente vai colocar o brometo de potássio, né? Vamos colocar um pouco de brometo de potássio aqui no becker. Agora, vamos colocar a solução de hipoclorito de sódio, né, aqui. Então a gente faz isso com auxílio de um bastão de vidro. A gente mexe para dissolver o sal. Observem aí que já está formando um outro tipo de sal. Olha a coloração como está modificando. Então tem um outro tipo de sal se formando aqui, né? Então isso tudo tem que ser misturado nessa ordem, pessoal. Então agora vamos adicionar um pouco do nosso ácido muriático, né, que é a fonte de ácido clorídrico. Então vamos lá, tem muito cuidado, que é um ácido muito corrosivo. Então observe lá, olhe a reação lá embaixo acontecendo já. É só tocar. Então observe como ficou a cor. Então aqui está a nossa água de bromo. Então a ordem da mistura dessas substâncias é essencial para conseguir obter água de bromo. Porque se você misturar a água sanitária com o ácido clorídrico, você vai obter o gás cloro, que é um gás muito tóxico. Então não é bom você ficar, né, você misturar essas duas coisas, que é o ácido muriático com o ácido ou com o hipoclorito de sódio. Então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora um pouco do suco de tomate. Vamos colocar aqui nesse becker. Então o suco de tomate feito aqui para essa reação, ele pode ser feito e ficar por mais de 1 ano. Ele não estraga. Então agora vamos pegar o tubo de ensaio e coletar um pouco, né, desse suco de tomate. Então vamos lá. Eu vou colocar 2 vezes aqui. Tá bom? Agora vamos ver a reação acontecer. Então agora eu vou colocar a água de bromo. Então primeiramente eu coloco somente 2 gotas. 1, 2 gotas. E agora eu vou mexer. E aí agora vocês podem observar a mudança de coloração. Então o nosso suco de tomate, que inicialmente era rosa, ele ficou azul. Tá? Então agora a gente vai ver que essa mudança de coloração, ela vai modificar cada gota que a gente coloca. Vou colocar mais uma gota. Mexo.
ele já está partindo para o verde, né? Mais outra gota. Então agora já ficou mais esverdeado. Outra gota. Mudou, né, mais a tonalidade do verde. Então a cada gota, né, que eu vou colocando, a cada bromação que ocorre aqui no licopeno, ele muda de cor. Então agora eu vou colocar uma quantidade bem exagerada. Para a gente ver a mudança de coloração. E aí ele já ficou amarelo. E aí agora ele ficou amarelo mais forte. Então é esse o experimento. Vamos para a explicação. Explicação do experimento. O licopeno é aquela substância que dá cor vermelha em algumas frutas. No exemplo, a gente tem tomate, melancia e pimentão vermelho. Então o licopeno é encontrado nessas frutas. A estrutura dele é mostrada a seguir. Então vemos que ele é um hidrocarboneto. Ele é só formado de carbonos e hidrogênios. Também vemos que em sua cadeia existem muitas duplas ligações. Isso que vai dar a característica antioxidante a ela. Porque cada ligação química dessas daí, a dupla, ela contém elétrons, né? E aí vem a função antioxidante, que é combater os radicais livres. Os radicais livres, eles acabam destruindo partes de células, porque eles buscam elétrons para poder reagir. Então são espécies altamente reativas. Então esses materiais antioxidantes impedem a ação dos radicais livres. E aí a cor que ele tem é justamente por causa da dupla conjugação na molécula. Então vemos na molécula do licopeno que existe sempre uma dupla sim, uma dupla não, uma dupla sim, uma dupla não, uma dupla sim, uma dupla não. Então essa conjugação vai dar a ele uma forma química chamada de ressonância. Então ele faz ressonância dentro dessa molécula, né? Então essas duplas ligações, elas não ficam localizadas, né? Elas ficam em movimento. E aí isso que vai dar justamente essa diferenciação, essa coloração, né? Então geralmente os materiais que são corantes têm essa característica de duplas ligações conjugadas. E aí agora vamos para a explicação. Então o que aconteceu no experimento, a gente tinha o bromo líquido, né? Que é o BR2. Então o BR2, o que é que ele faz na molécula do licopeno? Quando a gente adicionou o bromo líquido, ele quebra a ligação e aí os dois átomos de bromo entram no local da quebra da dupla ligação. E aí quanto mais bromos a gente coloca, mais ligações ele quebra. Então cada ligação que é quebrada vai ter uma diferenciação na cor da molécula.